Às vezes, a gente passa por encerramentos de ciclo na vida da gente, não é verdade? Ou um emprego de onde você é demitido, ou um relacionamento que acaba. E a tendência é que a gente fique triste quando essas coisas acontecem. Ainda que aquele relacionamento não estivesse mais legal, ainda que você não tivesse mais tão empolgado com aquele seu trabalho antigo. Vamos aprender a olhar para isso de uma forma diferente? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu queria começar dizendo que é natural que a gente fique triste diante das mudanças. Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência no nosso processo evolutivo, ele entende a mudança como algo perigoso, como alguma coisa que não é legal. Porque quando a gente muda, a gente sai daquilo que era conhecido para o novo, para alguma coisa que a gente ainda não sabe como vai ser. Então, muitas vezes, esse nosso sentimento, ou que a gente experiencia como tristeza pelo final de um ciclo, vem, na verdade, do nosso medo do que será, do que virá a seguir, de se a gente vai conseguir se adaptar às novas formas que a nossa vida vai tomar. Mas é importante que a gente se abra para olhar para essa crença, essa crença de que mudar é perigoso, que é uma crença que está muito ali escondida no nosso subconsciente. Então, por isso que muitas vezes a gente passa por ela sem perceber que é isso que está acontecendo. É importante que a gente se abra para enxergar isso com clareza, porque a vida é sobre mudanças, Se a gente olhar para a natureza, por exemplo, o dia antecede a noite, as estações do ano mudam, Eu que moro aqui mais no norte do globo, a gente vê essas alterações acontecendo de forma tão nítida, as árvores perdendo todas as folhas, os tons das folhas mudando de verde para laranja no outono, a natureza florescendo, Agora a gente está na primavera, é lindo de ver a vida surgindo de novo, patinhos nascendo, os ovos sendo chocados, É sensacional. E a vida é sobre isso. Eu acho que quando a gente olha para a natureza e a gente consegue enxergar esse reflexo, a gente consegue ver com mais clareza. E não é só olhando para fora, que a gente percebe tudo isso. Se a gente botar atenção, eu tenho filhos, então eu vejo eles crescendo, ou olhando para mim mesma, o meu cabelo mudando durante os anos, as primeiras rugas aparecendo. Se a gente não tiver muito em paz com todas essas mudanças, a nossa vida vira um inferno, porque a gente passa a resistir a tudo isso, E com a mulher, principalmente, essa nossa cultura de que tudo tem que permanecer igual, ela é muito cruel. Porque todos nós vamos envelhecer, a gente não vai manter a nossa juventude para sempre, a nossa vitalidade para sempre, mas a nossa energia, a nossa conexão, que é com a nossa centelha divina, que é a única coisa que é real, que permanece, essa sim pode fazer a diferença, essa sim pode manter o nosso brilho nos olhos, a nossa chama interna sempre acesa, essa energia interna que flui, que é a única coisa real, é sempre viva na gente. Aqui eu também queria dizer que quando a gente entra num caminho de evolução espiritual, de se autoconhecer, de expandir a nossa consciência, a tendência é que a gente vá deixando para trás padrões de pensamento, padrões de vibrações que são mais baixas. E, na verdade, isso vai acontecer tanto com quem escolhe esse caminho conscientemente, quanto com aqueles que estão muito ainda mergulhados no mundo. Lembra, se você não vai na alegria, você vai na dor. Então, a dor, para quem está muito mergulhado no mundo, vai ter essa função de te empurrar para aquilo que
para terminar, aquilo que não é verdade, né? Então, todas as suas crenças de limitação, de falta de capacidade, de falta de amor, tudo aquilo que não é verdade, a vida vai dar um jeito de te mostrar que você não está seguindo pelo caminho correto. Correto? Não sei se essa é a palavra, né? Mas pelo caminho da verdade, né? Pelo caminho daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E aí, em algum momento, você vai também, ou a pessoa vai também deixar para trás esse padrão de energia vibratória mais baixo para ir para um outro lugar um pouquinho mais verdadeiro, que pode não ser a verdade final, mas que já é melhor do que aquilo que ele vibrava antes, né? E aí, nesse processo de desfazimento, né, de uma crença, de você deixar de vibrar num padrão mais baixo e ir para um padrão vibratório melhor, pode parecer que você está perdendo alguma coisa. Ou pelo menos essa é a historinha que o ego vai tentar contar pra gente. Ele vai de novo tentar arrastar a gente para aquele blá 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 de que nós somos uma vítima do mundo, de que o mundo é um lugar cruel, de que as pessoas não são bacanas. E aí, neste momento, é importante que a gente esteja consciente para fazer a melhor escolha. Então, vamos supor que você foi mandado embora do seu trabalho, né? Você já não estava feliz com o seu chefe, a forma como as coisas aconteciam ali naquele lugar já não estavam alinhados com aquilo que você acredita que você merece ou com aquilo que você acredita que você pode colaborar, né? Ou pode contribuir com o mundo. E aí, um dia você é mandado embora. Num primeiro momento, a gente pode se sentir como, putz, perdi alguma coisa. Mesmo que, neste momento, você já não estava mais achando aquele trabalho uma coisa bacana, aquele trabalho uma coisa legal. A nossa primeira sensação é de, puxa, eu não mereço, porque eu perdi, né? E aí, nessa hora, a gente tem que pegar o ego na curva e falar, opa, não é isso. Se alguma coisa aqui terminou com a qual eu já não estava me alinhando vibratoriamente, significa dizer que existe alguma coisa muito melhor sendo preparada para mim. E a gente tem que ter confiança nisso, a gente tem que acreditar nisso com a nossa alma, porque é isso que a gente é. Nós merecemos tudo o que tem de melhor nesse mundo. Então, se você já vinha aí sonhando com alguma coisa melhor para você, com alguma coisa onde você se sinta mais alinhado com o seu propósito, talvez, ou aonde você sinta que você pode contribuir de uma forma melhor, dá esse passo com confiança e segue o seu caminho com confiança, acreditando que o que é de melhor vai vir para você. E é importante que a gente siga as coisas dessa maneira, porque quando a sua vibração já não está mais, durante esse processo, né, no seu trabalho, enquanto você ainda estava empregado, você conseguiu elevar a sua vibração ao ponto de ser mandado embora. Se você não mantém essa sua vibração num lugar alto para conseguir uma coisa muito mais bacana e você se deixa levar por esse blá 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 de vitimização, de que, puxa, talvez eu tenha feito uma bobagem, né? De dúvida, né? Se você olhar e colocar sua energia na dúvida, pode ser que você atraia uma outra coisa para sua vida que é muito parecida com essa que você conseguiu encerrar. Então mantém a sua vibração nesse nível mais alto, se mantenha na fé, né? Se mantenha na crença de que sim, o universo vai me surpreender com uma coisa bacana, porque eu tô alinhado e tem que partir de mim. A questão é que como a gente vive aqui numa situação de terceira dimensão, né? As coisas às vezes demoram um pouquinho para se materializar, para aparecer no mundo da matéria pra gente, né? E isso vai depender muito de uma pessoa para outra. Mas quanto mais você conseguir se manter na sua energia, centrado naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que representa quem você é de verdade, mais rápido
ou mais certo será de que você vai alcançar aquilo que você merece neste momento, com aquilo que você está se alinhando naquele momento, né? Às vezes pode não ser um emprego, mas pode ser uma fase da sua vida que terminou ou que está chegando ao fim. Por exemplo, eu me realizei muito quando eu me tornei mãe, né? Eu curtia muito, embora criança pequena dê muito trabalho, eu curtia dar banho, preparar a comida, planejar as roupinhas, sabe? Foi uma coisa que sempre me deu muito prazer. E mesmo quando eles já eram maiorzinhos, né? Hoje eu tenho um filho de 13 e um filho de 9. Com o filho de 9 eu ainda consigo aproveitar muito dessas coisas, de ir pro parquinho, de brincar, de sentar para conversar, porque eles falam coisas geniais de vez em quando, né? É muito gostoso, assim. Eu sempre curti muito a maternidade, foi uma coisa que sempre me deu muito prazer. E o meu primeiro filho, ele tá agora com 13 anos. Então ele tá entrando numa fase diferente da vida dele. Ele tá entrando na adolescência. Então, para mim, como mãe, né, é uma fase de que curtir a infância tá se encerrando e tá se abrindo todo um novo mundo que é o mundo da adolescência. E eu falo isso porque eu tô vendo do meu lado, né, como mãe, mas eu sei que tem muita gente que vive isso como avós, por exemplo, né? A minha sogra, ela sempre teve uma conexão linda com o meu filho mais velho e eles sempre se curtiram muito. E às vezes eu tenho a sensação de que para ela o fato dele estar se tornando adolescente pode ser um desafio, porque é como se ela estivesse perdendo aquele netinho que brincava com ela ou que ia para casa dela e ela fazia um bolo para ele à tarde, sabe? Não que ela ainda não faça, mas a relação muda. E aí a gente tem que aprender a se abrir para essas coisas novas que essa maturidade, né, tanto nossa quanto deles, pode nos trazer. Porque essa relação com certeza vai se transformar, mas ela pode se transformar de uma forma bacana, ela pode se transformar de uma forma bonita. O meu filho, ele tem altos e baixos, por exemplo, de humor. E quando ele tá mal-humorado, meu Deus do céu, eu tenho vontade de devolver ele na maternidade. Mas eu respiro e falo, não, Renata, vamos lá, vamos tentar outra vez, porque existe uma coisa aí além disso que dá pra gente enxergar. E da mesma forma, eu consigo ter conversas com ele que eu não tive com a minha mãe nessa idade. E então é uma possibilidade, sabe? É sempre uma possibilidade nova, é sempre uma porta nova, uma janela nova que se abre. E se a gente consegue enxergar dessa maneira, a vida vai ficando mais leve, mais fluida e a gente compartilha, a gente faz o que a gente quer, né? Que é compartilhar esse amor que existe dentro da gente de uma forma mais natural, de uma forma mais fluida, como tem que ser. Eu queria contar uma história, então, da minha vida, né? Da minha história pessoal, onde eu enxergo com muita clareza hoje um exemplo de como que isso aconteceu para mim. Num determinado momento da minha vida, eu e meu marido, a gente decidiu que a gente queria experimentar, que a gente queria viver uma vida ou construir uma vida fora do Brasil. A gente queria ver como que era. Todas as vezes que a gente viajava, a gente voltava com uma sensação de, putz, eu queria experimentar, né? Porque uma coisa é você visitar um outro lugar a turismo, né? Quando você está passeando e viver do que viver nesse lugar. Eu tinha certeza de que isso ia me abrir portas muito diferentes de coisas que eu poderia experimentar. Então eu tinha essa vontade. E aí a gente se organizou, né? Nós tomamos a nossa decisão, a gente se organizou e a gente veio morar na Holanda. Mas quando a gente chegou aqui na Holanda, eu estava num lugar completamente novo. E quando a gente vai para um lugar completamente novo, quando a gente sai de uma situação conhecida e vai para um lugar completamente novo, quando a gente se abre para isso, existe uma tendência de que a gente olhe para a gente numa dúvida no sentido de quem eu sou aqui, né? Como as nossas crenças estão muito baseadas, as crenças de quem nós somos, estão muito embaladas muitas vezes no nosso sentido de família,
no nosso sentido de aonde a gente mora, né? Em que casa que eu moro num prédio, eu moro num condomínio, eu moro num bairro chique, eu moro num bairro mais humilde. A gente tende a envelopar a nossa consciência de quem nós somos com todas essas coisas externas, que na verdade não tem nada a ver com quem a gente é. Mas a gente tende a acreditar nisso tudo, de que nós somos a nossa família, de que nós somos as pessoas com quem a gente convive, de que nós somos os nossos bens, de que nós somos os nossos títulos, de que nós somos o nosso trabalho. E isso não tem nada a ver com quem nós somos. Tem um vídeo no canal, inclusive, que fala sobre isso. Você sabe quem você é? Eu acho que esse é o título dele. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E quando a gente tem uma crença, né, de que nós somos muito baseada nessas coisas externas, quando a gente muda e vai para um lugar completamente novo, a tendência é de que a gente se sinta num primeiro momento muito perdido. Muito perdido no sentido de que se eu não tenho todas essas coisas aqui comigo, né, que eram a minha referência, quem eu sou? E este sentimento de quem eu sou pode te levar para um lugar muito legal de você se abrir para se olhar de verdade, para descobrir a verdade sobre você mesmo, ou pode te fazer se fechar em todas as suas crenças antigas. As suas crenças podem pular na sua frente e falar: calma, eu vou te defender. Você não tá sozinha. Só que as minhas crenças eram de escassez, as minhas crenças eram de não capacidade, crenças muito profundas, de uma vibração muito baixa mesmo. Então, os 2 primeiros anos em que eu vivi aqui neste país, eu transformei eles numa bagunça, né? Eu coloquei para fora, eu materializei todas essas minhas crenças. E embora olhando para trás, eu vejo que a gente viveu momentos muito felizes, porque no fim das contas, as minhas crenças não são só negativas, né? Eu tenho também outras coisas que são crenças mesmo, que ainda não são a verdade sobre quem eu sou, né? Crenças positivas, a gente faz um mix. Mas eu tinha um medo tão grande de não dar certo, eu tinha um medo tão grande de faltar, que o que aconteceu? Eu levei, né, eu junto com o meu marido, que a gente cria junto, né, principalmente quando você tá muito conectado, tem uma pessoa muito conectada com você. A gente criou muita escassez, a gente criou muita falta e a gente levou isso para um limite, pro limite da minha dor. E aí, quando a dor se tornou muito grande, se tornou insuportável, eu desisti. A gente tinha até pensado em voltar para o Brasil naquele ponto, porque a gente estava muito cansado. Então eu desisti de resistir. Quando eu desisti de me bancar sozinha com as minhas crenças, um mundo se abriu. Meu marido tinha acabado de começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar no mês seguinte. A gente reconstruiu uma vida aqui hoje, a gente vive com um conforto aqui hoje e construímos e conquistamos coisas que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de conquistar e de construir. Tamanha eram as minhas crenças limitantes com relação à minha capacidade. E hoje eu sei que a gente pode ir muito mais além, mas eu sei que eu não vou sozinha. Eu sei que eu vou apoiada na minha inteligência interior, porque só o meu ser superior sabe e consegue enxergar o cenário como um todo. Então, mesmo quando coisas que parecem ser uma dificuldade acontecem, eu olho para elas de uma outra forma, eu encaro elas de uma forma positiva. Eu trabalho no mesmo lugar desde que eu cheguei aqui, mas o meu marido já trocou de emprego, por exemplo, né? E nesse momento de troca, né, nesse momento em que ele saiu de um lugar e foi para o outro, embora dê aquela sensação de putz, e agora? Será que a gente vai voltar para o que era antes? A gente rapidamente pega o ego e fala: opa, não é você que eu quero escutar, não é esse blá 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 que eu vou dedicar a minha energia. E aí você muda o foco.
E a hora que você muda o foco, você está escolhendo se abrir para essas infinitas possibilidades que estão aí na sua frente. Você está escolhendo se entregar para quem você é de verdade, que é pura abundância, que é pura fé, que é pura confiança. E aí, essa abertura é que vai te ajudar a se alinhar com todas as coisas maravilhosas que podem chegar de novo na sua vida. O novo é muito legal. A gente experienciar uma coisa nova é muito legal. Mas para isso a gente tem que se abrir. Para isso a gente tem que querer sair da nossa zona de conforto e entender que talvez o que faz a gente querer ficar ali é o nosso medo. É o nosso medo ali que está no nosso subconsciente de não saber como que vai ser, né? De não saber se a gente vai conseguir se adaptar, de não saber como que a gente vai lidar com isso, com o novo. Mas é isso, gente. A gente vem aqui, a gente escolhe vir para esse mundo para criar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. Então, como que a gente não vai se abrir? A gente vai se abrir, ou pelo amor, ou pela dor. Escolha aí pelo amor, é muito mais divertido, eu garanto para vocês, é muito mais divertido. É isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.